Boa tarde, Cleidilson. Boa tarde, Vossa Excelência. Me fala teu nome completo, Cleidilson dos Santos Gomes. nome dos teus pais, Justino Gomes Rodrigues e Maria Madalena Chagas dos Santos. data e local do teu nascimento, 16/6/1978. onde, qual cidade, Brasília. profissão, Serralheiro. endereço, residencial, Lá é quadra 2, onde eu toquei, casa 7. fica onde? No Paranoá, Fazendinha. Estado civil, Casado. tem algum filho que tenha menos de 6 anos de idade? Não, todos são de maior agora. Já foi diagnosticado com alguma doença física ou psicológica permanente? Psicológica só se for agora mesmo. Porque eu tô por aqui nessa cadeia, deve... Mas algum médico já deu esse diagnóstico? Não, mas... Faz uso de alguma medicação controlada? Não, senhora. Não, fora do Distrito Federal. Você já respondeu ou responde a ação penal ou inquérito policial? Não, senhora. Já respondi aqui em Brasília, no porte de arma. Por porte de arma, né? Foi condenado? Não, senhora. Você viu aqui as testemunhas que depuseram. Você tem alguma coisa contra alguma delas? Senhora. Não? Tá bom. A partir de agora, Cleidilson, você tem o direito de permanecer em silêncio, sem que isso traga qualquer prejuízo para sua defesa, tá? É um direito seu de ficar calado. Por outro lado, se os fatos forem verdadeiros e você quiser confessá-los, eu posso utilizar a confissão para reduzir sua pena, caso você venha a ser condenado pelos jurados, tá bom? Vai querer ficar em silêncio ou vai falar? Fala, senhora. É verdadeira essa imputação? Esses fatos que eu li que estão sendo atribuídos a você são verdadeiros? Eu prefiro falar. Quero falar para me explicar. Primeiro para explicar para vocês terem um entendimento, né, do que aconteceu, né? Certo. Então vamos lá. Você encomendou a morte do Francisco? Não, senhora. Então me conta o que aconteceu desde o início. Sejam bem-vindos ao canal. Você está acompanhando aí o julgamento de um homem que mandou matar um pastor, porque o pastor teria matado o seu filho. Então acompanhe aí todo o enredo da história. Primeiramente, eu fui morar em Parnaíba, Piauí. Eu levei minha família para lá porque lá estava uma cidade mais tranquila, mais calma, né? Acharia que ia ser uma cidade mais calma. Acabou acontecendo essa tragédia com meu filho. Enfim, fui para lá, levei minha família para lá. E lá de frente, cheguei a conhecer o Francisco. Francisco, que é vulgo Neném, né? O apelido dele é Neném, a gente conhece ele mais por Neném. Então, através disso aí, o Francisco e eu, meu filho, a gente viramos amigos, né? A gente viramos amigos. Enfim, Francisco frequentava minha casa, a esposa dele, a Jeane. Aí, passou os tempos, se passou, o Francisco separou da Jeane, né? Teve a separação da Jeane, aí foi onde tudo começou, essa tragédia. Começou através de meu filho, né? Começou a se relacionar com a Jeane. Como é o nome do seu filho? Lucas. Ele tinha quantos anos na época? Lucas tinha 19. Certo. Então, através disso aí, foi que onde tudo começou a acontecer, né? Aí eles começou a se relacionar, só que eu e a Terezinha, nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento que o Lucas estava se relacionamento com a Jeane, né? Então, se passaram o tempo e ficou muito tempo ele namorando com ela, não. Ficou mais ou menos, creio que, acho que umas 2 semanas de namoro entre eles dois. Então, o Francisco ficou sabendo, né, que o meu filho estava namorando com a ex-mulher dele, e o Francisco já estava casado já tinha outra família. Então, ele ficou sabendo, né, que meu filho estava com a Jeane, e aí foi onde ele chegou eu e na Terezinha, chegou na gente num sábado, conversou comigo, com a Terezinha, nós estávamos indo para nossa loja, ele chegou, falou assim: Terezinha, Cleide, vocês estão sabendo se o Lucas está namorando com a Jeane? Aí nós pegamos falando bem assim, não estão sabendo de nada não. E a gente não sabia mesmo que o Lucas estava se relacionamento com a Jeane. Nós não sabíamos. Então nós não sabíamos. Aí o que acontece? Ele falou, pois é, porque eu estou sabendo que o Lucas está se relacionamento com a Jeane. Aí nós pegamos e falamos, uai,
Vamos conversar com o Lucas. Ele falou, pois é, hoje eu tô falando para vocês aqui que se eu pegar o Lucas com a Jeane, eu vou matar todos os dois. Vou matar todos os dois. Tô falando para vocês aqui, vocês conversam com ele. Porque se eu pegar, eu vou matar todos os dois. Aí eu falei, uai, mas como assim, Francisco? Aí ele falou, pois é, o que você tá ouvindo mesmo. Se eu pegar, eu vou matar todos os dois. E nisso ele falou isso no sábado. Falou com nós no sábado, à tarde, na hora que a gente estava subindo para nossa loja. Comentou isso com a gente. E eu e a Terezinha, nós ficamos preocupados com isso. E o Lucas não estava em casa. O Lucas era amigo do Francisco? Era amigo do Francisco. Amigo do Francisco. Mas o Francisco não conversou com o Lucas, conversou com você e com a sua Isso, esposa. conversou comigo e com a minha esposa, né? Até nós não estava sabendo do fato que o meu filho estava namorando com a Jeane, né? Aí a gente pegou, esperamos o Lucas chegar. O Lucas chegou no outro dia, ele saiu para uma festa com o namorado da minha filha, lá no Piauí. O que acontece? Quando ele chegou no outro dia, a Terezinha já esperou ele acordar e já deu aquela bronca nele. Olha, eu tô sabendo que você tá ficando com a Jeane e tal. Aí ele falou, mas quem te falou isso? Tá? Aí nós estamos sabendo, o cara veio e foi te ameaçar aqui, o Francisco. Esse cara já largou dessa mulher, não tem mais nada com ela. Aí nós falamos, olha, é o seguinte, sai de perto dessa mulher que não vai dar bom não. Não vai dar bom pra você não, esse relacionamento com essa menina não. Não, pai, mas eu não tenho mais nada com ela não. Aí foi até que, né, falou, então tá tudo bem. Ele falou, não, inclusive amanhã, que foi no sábado, amanhã que era domingo, ele pegou e falou bem assim, pai, eu vou conversar com ela, que ela tá no interior, e ela chega no domingo. Então eu vou conversar com ela, pra me acabar com esse relacionamento, com a Luana, né, com a Jeane. O que acontece? No domingo, por volta de umas 4 da tarde, meu filho estava comigo na lanchonete, que eu resolvi abrir a lanchonetezinha no domingo. Então meu filho estava na lanchonete comigo. O que acontece? Ele pediu pai, eu vou lá em casa tomar um banho para me conversar com a Jeane. Aí ele saiu, pediu uma moto emprestada de um amigo dele que estava lá no bar, lá na nossa lanchonete, bar e lanchonete. Pegou e saiu. E eu fiquei lá, tomando de conta da lanchonete. Na hora que ele saiu, que ele tomou o banho, passou uns 15 minutos, 15. Passou, acho que mais ou menos isso, uns 15 minutos que ele saiu da loja, acho que eram umas 6 horas. Só foi o tempo dele tomar o banho dele e se encontrar com a Jeane. Aí foi da hora que o Francisco pegou e atirou em todos os dois. Você percebe que tudo começa com uma amizade e também com um divórcio. Tudo aconteceu depois que Antônio se divorciou da mulher, então vieram aí começou a confusão, digamos assim. Ele se separou da mulher. Algum tempo depois, o Lucas, que é filho do Cledilson, que o Cledilson foi condenado, né? O Cledilson é acusado de ser o mandante do assassinato aí do Francisco, que era o pastor na época. Então, o Lucas, o filho do Cledilson, tinha 19 anos, começou um relacionamento aí com essa Jeane, que era a suposta mulher do pastor na época. Na época ele não era pastor, eles moravam nessa cidade, Parnaíba, uma cidade pequena no Piauí, né? E aí, depois, ele já tinha uma outra família, o Francisco. Ele largou dessa mulher, e pelo que o Cledilson conta, né? Claro que a gente vai dar o benefício da dúvida, afinal é um mandante de um assassinato, né? Pode estar falando a verdade, também não pode. Então, ele tinha largado a mulher, já estava com uma outra família, tinham separado. O Lucas começou um relacionamento com essa tal Jeane, e aí se deu todo o enredo dessa história, né? Uma história que parece história de cinema, que infelizmente acabou, né, com a tragédia de 2 pessoas mortas. E aí foi quando essa confusão começou em minha vida, que até hoje não se acabou, e hoje eu estou aqui nesse plenário aqui. Certo, vamos parar aqui um pouquinho para eu esclarecer algumas dúvidas que eu fiquei e depois a gente prossegue. O Francisco era uma pessoa perigosa, violenta? O Francisco, que eu tenho a dizer dele, o Francisco sempre foi pastor. Ele tinha uma bancadazinha sempre botava uma bancadinha lá do lado de fora lá e se passava como pastor.
Isso todo mundo conhecia a vida dele lá, não precisa. Todo mundo conhecia lá a rotina dele. Ele sempre foi pastor, mas ele sempre teve alguns desenvolvimentos errados, inclusive que a gente até se afastou nosso filho dele, justamente por causa dessas coisas que a gente descobrimos que o Francisco tinha um desenvolvimento errado. Quer dizer que desenvolvimento errado era esse? Ah, eu creio que drogas. Certo. E aí, quando ele falou para você e para sua esposa que se o Lucas não se afastasse da Jeane, ele mataria os dois, vocês não procuraram a polícia, não registraram BO? Ó, foi assim, ó, deixa eu explicar direito aqui, Vossa Excelência, ó. Certo, nós falamos, gosto de te falar, a gente vimos o Lucas no domingo de manhã cedo. Nós não chegamos a ver o Lucas no sábado. O Lucas saiu de manhã cedo, o namorado da minha filha, só chegou no domingo de manhã cedo. No domingo, a gente conversou com o Lucas. E a gente ia procurar nossas providências. Só que não deu tempo. Não deu tempo da gente procurar providência nenhuma. Foi tudo muito rápido. Ele falou no sábado, no domingo ele concretizou a morte do meu filho, dele e da Jeane. Só que infelizmente a Jeane sobreviveu, né? Graças a Deus, e meu filho faleceu. Uhum. Então foi daí que tudo isso começou. O Francisco foi condenado por esse crime? Francisco ficou foragido, ficou ameaçando a gente muito tempo. Nós ficamos, depois disso aí, da morte do meu filho, a gente teve que enterrar nosso filho, né? Nossos familiares é tudo daqui. E então meu filho ficou por 4 dias sendo velado lá em casa, né? Esperando os familiares. Inclusive nós tivemos que aplicar muitos formal nele, porque foi muitos dias sendo velado lá dentro de casa. E nisso tava tudo tranquilo, né? Esperando o corpo do meu filho chegar, né? Aí o corpo do meu filho chegou por volta de 1h da tarde, né? Nós ficamos lá, os familiares chegou, também de Brasília, né? E aí nós tava velando o Lucas, já tinha muita gente. Foi novamente quando o Francisco resolveu fazer outra graça com nós, com a nossa família. Chegou com a moto lá de frente ao velório, botou todo mundo para correr do velório. E era ele mesmo ou vocês chegaram a ver o rosto Era dele? ele mesmo. Ele tinha uma moto muito conhecida, um Tornado. E por que ele fez isso, se ele já tinha Eu vingado? não sei. Eu só sei que os amigos dele sempre falavam, que ele falou que enquanto não matasse eu e meu outro filho que eu tenho, né? Que é o outro menor que eu tenho hoje, que já tem 18 anos, ele não ia sossegar. Então, através disso aí, eu e minha família começamos a pensar, agora nós vamos fazer o quê? Mas por que ele mataria você, se vocês eram amigos e você não fez nada contra ele? Quem fez foi Lucas. Pois é. E o outro também, o outro filho, que não tem nada a ver com a história. Mas aí é que, né? Aí é onde é que a gente pensa por que ele queria fazer isso com a gente, né? Vocês registraram ocorrência dessas ameaças? Registrei a ocorrência, sim. E ele ficou foragido? Ele ficou foragido. E aí foi onde tudo começou, essa bagunça aí. Hoje me encontro preso nesse lugar aqui, sem minha família já há quase há 3 anos. E é isso, gente. Tá, mas o que foi que aconteceu? Aí ele ficou foragido, ele apareceu para ameaçar vocês, você falou que ele apareceu, ainda fez algumas ameaças, ele apareceu quantas vezes? Aí depois nós fomos reabrir a loja, né? Nós fomos reatar a loja de novo para nós trabalhar, porque parado não dava, né? Aí foi quando novamente ele fez de novo a mesma coisa, só que dessa vez eu não estava na loja, só quem estava era minha esposa, né? Que ela tinha acabado de abrir a loja, só estava minha esposa e uns clientes. Eu tinha saído para fazer umas compras da loja. E quando eu cheguei, encontrei a loja fechada e aquele multidão de gente falando que o Francisco tinha ameaçado a Terezinha, falado que, né? Como é que ele ameaçava? Ele chegava com a moto e fazia o quê? Ele fazia gesto que não ia ficar por aí, porque a gente estava direto, nós estávamos indo na delegacia, nos fóruns. Mas não achavam ele? Não, ele só falava, nós estamos quase só pegar ele, nós estamos pegando ele, mas nunca pegava.
E aí eu e a Terezinha, nós não pode ficar aqui desse jeito não, porque, Quantas vezes que ele fez essas ameaças? ó, por duas vezes, lá no Piauí foi por 2 vezes, só Uma no velório e outra no restaurante, uma na no lanchonete. velório e outra no restaurante, né? E Nessa do restaurante foi quanto tempo após a morte do Lucas? foi depois de umas 2 para 3 semanas. Se eu me Então foi recordo. pertinho. Foi perto, porque a gente estava sem condições, então a gente resolveu abrir a loja. E foi quando a gente viu, né, que realmente não dava para nós continuar mais, porque a outra vida ia ser cefada. E aí, então, até o dono da loja, a gente estava devendo o dono da loja, né? E o dono da loja também ficou com medo, por aquela cena lá, que ele tem uma loja de frente, a nossa é nos fundos. Então, era minha lanchonete e minha serralheria. A lanchonete e a serralheria do lado. Como é o nome do dono da loja? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Eu não Não tem recordo. problema não, pode Não pode recordo o nome prosseguir. dele, pô. Não recordo, mas Ele ficou tinha uma loja, preocupado, com ele tinha uma medo. loja de material de construção na frente, né? Ele ficou preocupado, ó, vocês não vai dar para ficar aqui porque também minha vida pode estar em jogo. E aí foi o que ele falou, não, a dívida que vocês têm comigo aqui de água e luz e esses meses atrasados que tem aí, eu não vou cobrar nada de vocês podem só retirar as coisas de vocês aí. Aí eu e a Terezinha resolvemos pegar, levamos as coisas da lanchonete para casa. Eu levei minha serralheria, montei minha serralheria nos fundos da casa da minha sogra, né? Inclusive eu moro na casa da minha sogra cedeu o quintal para mim montar minha serralheria. Lá em Parnaíba. Lá em Parnaíba. Aí montei minha serralheria, que eu não podia mais trabalhar na rua, que eu temia trabalhar na rua, que eu trabalho no meio na rua. Uhum. Eu passei a trabalhar no meio da rua porque a loja estava muito cara. Se alugar a loja, não estava dando mais para mim alugar a loja. Então eu resolvi trabalhar na pequena área da minha sogra e ficava do lado de fora. Aí, como eu ficava do lado de fora, resolvi montar a oficina nos fundos do quintal, justamente para mim não ser avistado por ele. E aí? E aí as coisas foi sucedendo, a gente pegou, O que foi sucedendo? porque a gente ficou com medo, né? A gente foi ficando com medo dessa ameaça dele, e a gente decidimos vir embora para Brasília. Vocês vieram para Brasília quanto tempo depois da morte do Lucas? Depois de um mês, nós resolvemos voltar para Brasília. Só que eu vinha para Brasília, e voltava para Parnaíba, porque em Parnaíba também eu tenho muito clientela lá, eu tenho muito cliente. Então eu deixei minha serralheria na casa da minha sogra, e tinha minha serralheria na casa da minha mãe aqui em Brasília. Não era na minha casa, mas era na casa da minha mãe, que é de frente à avenida, né, comercial. Perto da avenida comercial. Uhum. Então eu morava em Brasília, morava em Parnaíba, morava em Brasília, vinha para Parnaíba. Minha vida sempre foi essa. Vai e volta, vai e volta. Eu tinha serviço em Brasília, eu trabalhava em Brasília. Tinha serviço em Parnaíba, eu ia trabalhar em Parnaíba. Tinha vez que minha esposa ia comigo, tinha vez que ficar, tinha vez que meu filho ia, tinha vez que ficar. Então minha vida ficou assim. Depois dessa ameaça do restaurante, teve alguma outra ameaça por parte Teve do aqui em Brasília. Para quem não está entendendo nada e está chegando agora, esse é o Cledilson. Ele foi condenado a 13 anos por encomendar a morte de um pastor que no passado teria matado o seu filho Lucas, de 19 anos, aí no Piauí. E atualmente ele estava morando em Águas Claras, eu acho que Brasília, né? E onde aconteceu aí esse homicídio. Ele pagou de uma certa maneira para o Cadmo, que foi condenado a 15 anos, né? Em troca do Cadmo matar o pastor Antônio, ele ofereceu um revólver como forma de pagamento, e esse Cadmo tirou a vida do pastor Antônio. O que aconteceu? Aqui em Brasília foi que eu estava trabalhando, fazendo um portão na rua, e eu vi uma moto se aproximando. Ela virou na curva, se aproximando. Quando eu estava trabalhando, lixando o portão, eu percebi que a moto deu uma parada e deu uma olhada. E fez um gesto de pegar alguma coisa na cintura. Só que ele subiu e eu dei uma olhada, ele olhou assim para mim, ele estava com a viseira aberta, eu dei uma olhada no rosto, eu reconheci que era o Francisco. Só que ele não fez nada, ele foi lá na frente e voltou, mas quando ele foi lá na frente e voltou, eu resolvi correr. Não esperei para ver o que é. Uhum. Aí eu corri para dentro da loja do Éder. Foi aí também que aqui em Brasília também eu vi que para mim também
O Francisco tem alguma relação com Brasília? Eu não sei. Não sei se falar para a senhora se ele tem. Não sei. E teria como ele descobrir onde você trabalhava? Porque ele mora morava? de frente à minha casa, né? Eu morei perto do Francisco muitos anos, Lá em Parnaíba. lá em Parnaíba. Mas quem é que ia falar da sua casa aqui em Brasília? É porque eles viam eu saindo para trabalhar em Brasília. Meu filho. Meu filho que era conhecido dele, o Lucas. Minha filha, conheci a mulher dele, a Jeane. Mas eles falaram do endereço aqui de Brasília? Todo mundo sabe que eu, lá em Parnaíba, todo mundo sabe onde é que eu moro, no Paranoá. Todo mundo sabe da minha vida. Você voltou então para a mesma casa onde tinha Sim. morado antes de se mudar para Parnaíba? Sim, sempre fui para minha mesma casa. Entendi. Sempre fui para minha mesma casa. O medo era constante, mas a gente não tinha outra coisa a fazer. Certo. Aí ele viu você trabalhando nesse portão, você saiu correndo, e depois disso, teve algum novo episódio? Não, aí depois disso, Foi quando isso, dessa... Você não tem dúvidas que era ele? Você viu pela videira e não tem... não tenho dúvida. Foi daí que eu fiquei sabendo que o Francisco estava aqui, residindo aqui em Brasília. Não sei se ele estava morando, não sei. Isso tem foi depois de quanto tempo da morte de Lucas? 2020, acho que foi em agosto, se não me engano. De 2020? 2020. Mas a morte de Lucas não foi em outubro de 2020? A morte de Lucas foi dia 4... Não, perdão. A morte do Lucas A morte do Francisco que foi em outubro de 2020, certo. A morte de Lucas foi quando? foi no ano de 2016. Sabe o mês? Mês de abril. No início de Abril de 2016. Em abril. Certo. E esse fato aí da moto foi em agosto de 2020. 2020 aqui em Brasília. Mesmo tanto tempo depois, 2016 até 2020, o Francisco ainda estava perseguindo sua família? Tava. E a gente sempre ouvia boatos dos amigos dele em Parnaíba quando eu ia. Vamos mais sossegar quanto não te pegar, quanto não pegar seu filho. E o meu medo não era nem tanto de eu morrer, meu medo era do outro meu filho morrer. Tanto que meu filho hoje não está aqui, nesse plenado aqui, porque meu filho é depressivo. Meu filho mais nunca voltou o que era. Você registrou a ocorrência aqui em Brasília? Não cheguei a registrar a ocorrência aqui em Brasília. Não cheguei a registrar a ocorrência, registrei lá em Parnaíba. Certo. Parnaíba, Então, de agosto de 2020 não registrou. Lá em Parnaíba também eu cheguei a conversar muito com esqueci o nome da juíza lá, uma baixinha lá. Conversei muito com ela também, com a juíza. Chegava a conversar, que eles deixavam a gente conversar com ela. Certo. Então, em agosto de 2020, você viu que o Francisco estava aqui em Brasília e que estava continuando a perseguir sua família. A morte se deu em outubro de 2020, em agosto, setembro, 2 meses depois. Aconteceu algo, você teve algum contato com o Francisco entre agosto e outubro de 2020? Não, senhora. Não. Senhora. Então, vamos diretamente para a morte dele. Você encomendou do Cádimo Não, essa senhora. morte dele? Você conhecia o Cádimo? Não conheci o Cádimo. Você conheceu o Cádimo quando? Eu conheci o Cádimo aqui na cadeia. Aqui na preventiva ou aqui agora? Nas audiências? Nas audiências, isso, nas audiências. Você veio conhecer nas audiências. Ele disse que te conhecia, e por que ele falaria isso? Ele pode ter me conhecido lá, porque eu sou muito conhecido lá no Paranoá. Muito, eu sou um serralheiro muito conhecido. Você andava armado? Não, senhora. Já teve arma? Já. Teve arma aqui em Brasília ou lá em Parnaíba? Não, aqui em Brasília. Teve arma por quê? É porque a gente mexe com o comércio, né? Sempre mexi com o comércio. E o que foi que aconteceu com essa arma? Era um revólver, uma pistola? Era uma pistola. Essa arma é um trabalhador que trabalhava junto comigo se acidentou com ela no meu carro. E eu acabei tendo que responder por porte de arma. Ele se acidentou no meu carro, e tanto que ele teve esse acidente, mas eu respondi só pelo porte, o fato dele mexer na arma que estava dentro de uma luva. Foi quando isso? Não tenho muita recordação, não. Mas tem tempo, tem uns mais de 9 anos. Então tem tempo. E foi feito o que dessa arma? Essa arma foi apreendida, mas não foi nem apreendida. E foi perdida? Ou a justiça ficou com essa arma?
ficou com essa arma. E depois dessa arma, você teve alguma outra? Não, senhora. Não? Não, senhora. Não quis mais mexer com isso, não. Certo. Como é que você ficou sabendo da morte do Francisco? Eu fiquei sabendo da morte do Francisco na segunda-feira, que me ligaram. Tava trabalhando, me ligaram. Você está sabendo que mataram o Francisco aqui em Brasília? Quem te ligou? Não me recordo. Só sei que me Mas foi da ligaram. polícia, foi amigo? Não. Alguém me ligou e falou, dá uma olhada aí no jornal e você vai ver. Aí foi quando eu fiquei sabendo. Uhum. Você chegou a conversar com o Cadmo nessas oportunidades de audiência, na prisão, a perguntar para ele, porque ele estava falando isso, que você encomendou esse homicídio? Não. Depois aqui no presídio aqui, eu não tive mais contato com o cara. Mas ele falou isso na delegacia. E você foi denunciado por isso. Então, você já teve outra audiência aqui, né? Que você falou, Já. você ficou até em silêncio. Fiquei em silêncio. Pois é, nessa audiência você teve contato com o Cadmo. Tive. E você já sabia, porque nessa audiência foi lida a denúncia, então foi avisado para você que o Cadmo estava dizendo que você que encomendou. Não, eu cheguei a falar com ele falou que só falou isso para se defender. Para se defender, mas ele confessa um crime para se defender? Falou que se falasse que foi eu que tinha mandado, ele poderia ter saído lá no dia da audiência. Acabou me envolvendo numa coisa que eu não... Certo. Deixa eu só abrir um. Fica gravando o tempo todo isso aqui. Tá travando aqui, eu não tô conseguindo abrir o depoimento extrajudicial. Vou passar. Tem mais alguma coisa que você queira falar? A coisa que eu tenho também a falar, né, que no dia lá que ele chegou a atirar no meu filho, a Jeane deixou bem claro, né, que foi o Francisco que tinha matado meu filho. Inclusive, quando eu cheguei lá para socorrer meu filho ele ficou por volta de mais ou menos uns 10 minutos vivo, tentando falar, querendo falar comigo alguma coisa, e a Jeane no chão, se revirando, só gritava, foi o neném que atirou em nós, foi o neném. O Cadmo pegou 15 anos de condenação aí por ele ser o autor do disparo que levou aí à morte do pastor Antônio. Segundo ele mesmo conta, o pastor não o conhecia, ele teria aceitado aí cometer esse homicídio em troca de um revólver para se defender, que nem ele sabe falar direito, né? E ele ficou ali de tocaia perto da igreja, onde o pastor cuidava daquela igreja, e no momento oportuno ele viu ali o pastor, como ele mesmo detalha, ali de joelhos orando, e ele chegou, atirou, né? E com isso levou aí a vida do pastor. Mas todo o enredo começa muito tempo atrás, né? O Cadmo caiu aí de gaiato na história, né? Matou, né? Em troca de um revólver, mas essa família aí já vinha acompanhado aí, né? De uma tragédia. O neném que atirou em nós. Aí eu peguei e falei, mas como assim? Ela foi o neném e um tal de galego. Esse galego é que até hoje eu não sei quem é esse galego, mas... Você sabia qual era a igreja que o Francisco estava atuando? Não, senhora. Não sabia. Não.
Tá ok. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Cleidilson. Boa tarde, Vossa Excelência. Cleidilson, o senhor acabou de dizer que não conhecia o Cadmo, mas o Cadmo, no interrogatório dele, lá na polícia e aqui hoje, diz que conhecia o senhor, que inclusive planejou com o senhor o crime com alguma antecedência. Falou ainda que seria por conta da morte do seu filho, para cobrar a morte do seu filho. Como é que uma pessoa que não conhece o senhor, que o senhor também não conhece ela, da onde que ela tira essas informações todas para implicar o senhor, sendo que ela nem conhecia o senhor, como o senhor está dizendo? Eu não sei te informar, meu filho também era muito conhecido, senhor. Meu filho tinha muitos amigos ali onde eu moro. Muitos amigos meu filho tinha. Meu filho tinha muitos amigos mesmo. Meu filho era conhecido quanto eu. Mas era muito conhecido. E eu não tenho relação nenhuma com o Cadmo. Tá bom, estou satisfeito, Excelência. Defesa de Cadmo? Boa tarde, seu Cleidilson. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor sabe se o Cadmo conheceu o Lucas. Eu não sei. Eu creio que sim. Creio que ele conheceu meu filho. Mas você acha que ele conheceu ele da onde? Daqui de Brasília. Há quanto tempo o senhor veio aqui para Brasília? Sim, é igual eu acabei de... Depois do ocorrido lá. Igual eu falei, né, para Vossa Excelência aqui, que a minha vida sempre foi essa vida corrida, né? Eu sempre tive essa vida muito corrida. Inclusive, até falaram aí, né, que eu falava muito com a menina do ônibus aí, e eu falava mesmo muito com ela, porque tanto eu vendia passagem para ela, como eu vendia para mim ter passagem, para fazer as passagens mais baratas para mim, porque minha vida era essa, era indo e vindo, indo e vindo. Eu trabalhava no Parnaíba e no Piauí. Então, meus filhos, o Lucas também, depois que ele ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, tanto ele como a minha outra filha mais velha. Nesse período aqui que você morou em Brasília, foi sempre ali na fazendinha que você morava? Sempre na fazendinha, nunca mudei de endereço. Você sabe me dizer se o Cadmo ele possuiu alguma desavença com o Francisco? Eu não sei te informar. Sem mais, Excelência. Defesa de Cleidilson? Obrigado, Excelência. Cleidilson, isso tudo que vem, essa tragédia vem acontecendo na sua vida, qual o sentimento e dor que tu sente hoje? Eu tenho o sentimento que eu tenho, né, de tristeza, né, de ter perdido meu filho, né, e de eu estar aqui nesse lugar quase há 3 anos, fora da minha esposa, fora dos meus filhos, deixando meus filhos aí, graças a Deus, já tão grandes, estão trabalhando, estão me ajudando, né, aqui nesse lugar. Mas é muito difícil o que eu estou passando, além de ter perdido a minha liberdade, né, ter perdido meu filho, e estou passando por tudo isso aqui hoje. Estou aqui nesse plenário aqui junto com os jurados aqui, junto com os juízes aqui. Não pensava de passar por isso aqui hoje, eu me encontro nesse lugar aqui, mas é muita dor. Para mim está sendo muito difícil, gente. Sou um cara que sempre trabalhei na minha vida. Nunca tive desavenço. Onde eu moro, todo mundo gosta de mim. Nunca ninguém falou mal de mim. Todo mundo gosta de mim. Sou um cara que sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Trabalhei 15 anos numa firma. E hoje eu trabalho por conta própria, mas sempre trabalhei.
nunca tive desavença assim de um vizinho nenhum, com ninguém na sociedade, né? Sempre fui uma pessoa de boa sociedade. É isso, né? É dor, né, mesmo? Muita dor nesse lugar aqui. Eu não desejo esse lugar aqui para ninguém. Cledilson, as ameaças do Francisco foram grandes. O senhor Demais. veio para Brasília através de paz, foi Através de isso? paz. Algum momento, a morte do seu filho foi em 2016 16. e a do Francisco foi 2020. O senhor respondeu ou aqui no Distrito Federal ou lá em Parnaíba. O senhor teve alguma ocorrência policial, alguma ação, né, imposta, alguma denúncia que o senhor tinha ameaçado Francisco? Não, senhor. No momento algum ameacei o Francisco. Sem mais perguntas, fico satisfeito, excelência. E jurados, tem algum esclarecimento a ser feito? Não, então declaro interrogatório. Doutores, eu vou dar um intervalozinho para que os jurados vão ao banheiro, porque nós vamos agora iniciar a fase de debates pelo Ministério Público. Vamos ter então 2 horas. Então, o Cledilson pegou 13 anos aí de condenação pelo assassinato do pastor. Semana que vem vou estar passando a parte do julgamento do Clédimo, que foi o autor do crime, contratado por Cledilson, né? Motivado por vingança. O Cledilson tinha perdido o filho de 19 anos em 2018. E segundo o Cledilson, o Antônio sempre foi pastor, mas mesmo assim ele era envolvido com coisas erradas. Segundo aí o testemunho do Cledilson. E por vingança, né, pelo tempo curto que a gente vê, o Lucas morreu em 2018 e o pastor Antônio morreu em 2020. Dá para perceber que esses 2 anos, esse pastor ele não cumpriu a pena aí por ter cometido esse assassinato e uma tentativa de assassinato com a menina que estava com o Lucas, né? E então o Cledilson foi condenado aí por 13 anos e o Cadmo, que é o autor do assassinato, foi condenado por 15 anos. A semana que vem eu vou estar trazendo aí a parte do julgamento do Cadmo, ele conta os detalhes, né? Ele conta de como abordou o pastor, como que o Cledilson o conheceu, como o Cledilson o convenceu aí de tirar a vida do pastor. Não esquece de deixar o like no canal, se inscreve, vê se você já é inscrito. Deixa aí o seu comentário, comenta aqui embaixo se você já sabia desse caso, se você acompanhou esse caso, e eu espero que você tenha gostado. Até mais, tchau, tchau.